sabiam que a Bíblia fechada é um livro, mais aberta é Deus falando? A Igreja Batista Videira, ela tem na Bíblia a sua única fonte, bússola de fé, porque a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. E para você? No início da criação, quando Adão e Eva ainda estavam no Éden, antes do pecado entrar na humanidade, nós observamos a tentativa bem-sucedida, por sinal, do diabo, tentando o primeiro casal, a partir de Eva, para que eles desobedecessem a Deus, para que eles pecassem. O diabo sabia muito bem que se eles pecassem, criaria um grande problema para eles, para nós, seres humanos, né, criaturas de Deus, em nossa relação com Deus. Bem, a estratégia mais antiga que o diabo tem usado no decorrer dos séculos para prejudicar a raça humana na sua relação com Deus é exatamente tentar fazer a raça humana, os indivíduos, desacreditarem da palavra de Deus. Você não pode imaginar quanta gente hoje está no inferno, na morte eterna, já condenada, porque não creu na palavra de Deus. E tem muita, mas muita gente que não acredita na palavra de Deus. Então o diabo tem utilizado esta tática, essa estratégia, desde o Éden. É uma estratégia antiga. E ele tem repetido porque tem conseguido muito êxito com esta estratégia. Levar os indivíduos a não acreditarem na Bíblia, na palavra de Deus. E por isso a Igreja Batista Videira proclama: a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, nesse livro, nós temos as verdades eternas do nosso Deus. Bem, de formas das mais variadas, o diabo tenta distorcer a palavra de Deus, levar as pessoas a não crerem na autoridade da palavra de Deus, das mais diversas formas. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum professor de Bíblia, nenhum teólogo, ninguém que venha com um papo de que a Bíblia não é a palavra de Deus, olha, se chegar perto de você, lembre-se desta mensagem que você verá aqui no YouTube da Videira, tá legal? Vamos estudar a palavra de Deus. Ela, a Bíblia, ela tem palavras que vêm dos céus para o nosso coração. E principalmente, eu gostaria, nessa ocasião, aqui nesse culto que estamos prestando a Deus, eu gostaria de colocar alguns argumentos para que você que está me assistindo aqui à Igreja Batista Videira, o pastor Paulo Faustino, pregando a palavra de Deus, olha, por que você deve acreditar na palavra de Deus, na Bíblia? Por que você deve procurar conhecer, estudar a Bíblia? Olha, sem dúvida alguma, se você entende que é um cristão, se você é uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, então você precisa acreditar na Bíblia, como sendo ela a palavra de Deus. Se não, vejamos. Primeiramente, Jesus confirmou o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Jesus veio a este mundo cerca de 2000 anos atrás, e ele veio exatamente para cumprir tudo aquilo que dele se profetizava no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em dois testamentos, duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes do advento de Cristo, antes do Natal. E o Novo Testamento são os livros escritos a partir dos evangelhos, os 4 evangelhos,
que falam sobre Jesus Cristo, a biografia de Jesus, e depois os livros que foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, por apóstolos, pessoas que conviveram com Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo, que teve uma visão do Senhor Jesus, um diálogo com Jesus, quando ele foi comissionado para ser um apóstolo aos gentios. Bem, então quando Jesus esteve aqui neste mundo, quando ele iniciou o seu ministério, a Bíblia tinha apenas a primeira parte, o Antigo Testamento, porque, obviamente, a segunda parte, o Novo Testamento, ainda não tinha sido escrito. Ele estava sendo desenrolado naqueles dias. Dito isso, vamos ver a relação que Jesus tinha com a Bíblia, ok? Bom, Jesus confirmou que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ele, Jesus, lia a Bíblia. Ora, ele não iria ler a Bíblia se não acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus, concorda comigo? Então, lá em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, você observa o seguinte: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes, dizendo: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como nós podemos ver, Jesus, ele lia a Bíblia. Inclusive, lia a Bíblia publicamente. Mas não somente isso. Jesus também ensinava a Bíblia. Estou usando hoje o tablet aqui, que fica mais fácil, que são vários textos, e fica mais fácil para que eu possa ler para você, tá ok? Mas confira aí na sua Bíblia, ok? Marcos capítulo 7, verso 13. Aqui a Bíblia diz assim: assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Aqui Jesus ele está dando uma palavra de correção para com alguns judeus, porque eles modificavam a palavra de Deus. Eles acabavam interpretando errado e fazendo uma tradição, e dessa tradição, então, ela acabava se distanciando dos ensinos das verdades da palavra de Deus. Não é? E aí ele está, então, corrigindo essas pessoas. E ele dizendo: assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus. Ou seja, Jesus considerando a Bíblia a palavra de Deus. Vai anotando aí. Jesus cumpriu as profecias da Bíblia. Exatamente. Veja lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Perceba, lei de Moisés, o Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Isso é o Antigo Testamento. Então Jesus está declarando aqui que ele, Jesus, cumpriu as profecias veterotestamentárias. Por que isso? Porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Ou seja, a Bíblia ela é de Gênesis ao Apocalipse, ela mira, ela foca em Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Daí o Senhor Jesus declarar que
O Antigo Testamento se cumpria nele, na pessoa do Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. Vamos em frente? Jesus afirmou que as Escrituras são a verdade. Em João 17:17, o Senhor Jesus diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus declara cabalmente que a Bíblia é a verdade. Vamos em frente. Jesus viveu em conformidade para com os ensinos bíblicos. Vamos lá em Lucas 18:31, e então você lerá o seguinte: Jesus, chamando à parte os 12, revelou para eles: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Então aqui Jesus mais uma vez dizendo, olha, o que está lá no Antigo Testamento, na Bíblia, estará se cumprindo em mim. Obviamente que Jesus não diria isso se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, não fosse a verdade de Deus. Não deixe o diabo usar pessoas, usar líderes, usar quem quer que seja para colocar dúvidas em seu coração. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos continuar. Como foi que Jesus derrotou Satanás quando Satanás tentou Jesus após o seu jejum no deserto? Você lembra disso? Leia lá na palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Você verá ali que Jesus derrotou Satanás usando a palavra de Deus. Isso mesmo. O Senhor Jesus derrotou o tentador citando a palavra de Deus. Mas é bom que se observe que o diabo, nesta ocasião, também usou a palavra de Deus, distorcendo-a. Por isso, meu querido, é preciso conhecer a Bíblia, para que não caia nos enganos, nas ciladas que o diabo faz. Por isso que tem tanta religião, por isso que tem tanta gente com o coração realmente desejoso de seguir a Jesus, mas fazendo coisas que não dizem ou não condizem com a palavra de Deus. É a Bíblia que nós devemos conhecer e conhecer bem, né? Bem profundamente, estudá-la, ler. A Bíblia é um alimento para a nossa alma, não é? Continuando aqui, lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus ele declara que veio cumprir o Antigo Testamento. Diz assim, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, palavras de Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, a Bíblia de então. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo aqui que até todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é eterna. As verdades do Senhor são eternas. As verdades do Senhor não podem ser modificadas. Pelo contrário, elas precisam ser obedecidas. Jesus condenou os judeus pela sua falta de fé nas Escrituras, na Bíblia, nas Escrituras em especial de Moisés, o qual confirmou o Senhor ter vindo de Deus. Lá em João capítulo 5, versos 46 e 47, a palavra de Deus diz assim: todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Jesus diz aqui algo muito importante. Se você não crê na Bíblia, você não vai crer nele. Até porque Jesus lia, pregava, ensinava a Bíblia. Dizia que a Bíblia foi escrita por causa dele. Então, se você não crê na Bíblia, meu amigo, minha amiga, você não está crendo em Jesus.
Pense nisso. Uma vez Jesus disse: olha, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, amar a Cristo é obedecê-lo. E obedecer a Cristo é obedecer a palavra de Deus, que Ele mesmo coloca como palavra de Deus. Não se deixe enganar. Não seja você mais uma dessas pessoas que estão, infelizmente, já condenadas, já estão no inferno porque desprezaram a palavra de Deus. Vamos em frente. Jesus, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento e a Bíblia, claro, e durante o seu ministério ele citou trechos da palavra de Deus muitas e muitas vezes, né? Em Mateus capítulo 12, ele citou para os seus opositores, para um jovem que desejava, era muito rico esse jovem, desejava seguir a Jesus, mas ele era dominado pelas suas próprias riquezas e não queria, essas riquezas eram o próprio ídolo dele, ele não queria se desfazer disso. Então, nesse diálogo com esse jovem, lá em Mateus, no capítulo 19, né, o Senhor Jesus, ele fala a respeito também disso, e ali naquele contexto você vê o Senhor Jesus citando, inclusive, Êxodo 20, sobre os mandamentos. Enfim, o Senhor Jesus, nessa ocasião, diz para aquele jovem: olha, se você quer ser salvo, você tem que seguir a Bíblia. E o rapaz disse: eu sigo sim a Bíblia e tal. Mas aí Jesus disse: então pega esse ídolo seu e a sua riqueza e dá para os pobres e vem e siga-me. Aí o rapaz fez, sabe o quê? Não, eu vou ficar com esse ídolo, eu vou ficar com as minhas riquezas. Aí virou as costas para Jesus e foi caminhando e deixou Jesus para trás. Sabe o que Jesus fez? Jesus não foi correndo atrás dele, se ajoelhou diante dele e disse: por favor, jovem, esquece, não precisa se desfazer do seu ídolo, não, das suas riquezas, pode me seguir assim mesmo, eu dou um jeitinho. Não! Jesus, quando aquele jovem deu as costas para ele e foi embora, Jesus não foi atrás dele, não. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus e o Deus da palavra não é Deus que se adequa à sociedade, ao pecador, ao homem, à mulher. Somos nós que somos convidados por Deus a nos adequarmos a Ele, é óbvio. Então Deus, ele não se adequa à minha vida, à sua vida. Ele nos desafia a nos adequarmos a Ele através de uma entrega sincera de vida a Jesus. Hoje em dia, muita gente, inclusive nas igrejas evangélicas, querem um Deus à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não o contrário. O Senhor Jesus, ele olha para uma pessoa, para você que está nos assistindo aqui, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, Jesus olha para você e diz assim: segue-me. Sim, esse é o convite de Jesus. Um dia ele fez para mim, e até hoje eu o sigo, e não me arrependo, pelo contrário. Jesus, ele não diz: eu vou te seguir. Não, Jesus diz: segue-me. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem, segue-me. E nem podia ser diferente. Se ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, sou eu que o sigo, e não ele a mim. Bem, nós temos alguns textos da Bíblia que Jesus citou em diversos momentos do seu ministério. Nós vemos até mesmo na cruz, Jesus citando o texto do Antigo Testamento, texto da Bíblia, né? Nós vemos na Bíblia com detalhes a respeito da vinda de Jesus. Olha, a Bíblia fala, por exemplo, né, lá em Isaías capítulo 7, diz que o Senhor, o Messias, nasceria de uma virgem. Diz ainda em Isaías também, capítulo 9, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro,
Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Diz lá em Isaías 35 que ele viria salvar e curar. Diz em Zacarias capítulo 11, né, que se acharem melhor assim, paguem-se, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata, uma referência à traição de Judas. Olha que detalhe, até isso tem lá profetizado séculos antes do advento de Cristo, né? Diz, por exemplo, que as vestes do Senhor seriam divididas. Lá no Salmos 22, você lê: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Isso aconteceu por ocasião da crucificação do Senhor Jesus. Ou seja, séculos antes, você já tem na Bíblia a profecia a respeito disso. A Bíblia tem profecias que se cumprem de uma forma meticulosa. É impressionante. O tempo não nos dá condições de estarmos indo mais a fundo nesse aspecto. Mas a Bíblia tem coisas incríveis, incríveis a respeito do cumprimento de profecias. Profecias que você fala, não tem como se cumprir, mas elas se cumprem porque é a palavra de Deus. Nós temos também o apóstolo Paulo, ele falando a respeito da Bíblia. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, a segunda carta que ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor na época, e Timóteo recebe esta carta do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fala como será no final dos tempos. Eu vou ler só uma parte, mas depois você confere lá, 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos de 1 a 17. Eu lerei alguns versículos, tá bom? Diz assim: sabe, entretanto, diz o apóstolo Paulo, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha, o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo capítulo 3, você lê, parece que é um jornal dos nossos dias. É exatamente a descrição dos dias que nós vivemos. Leia lá, 2 Timóteo capítulo 3. E falando dos últimos dias, em dado momento, o apóstolo Paulo, ele dá uma declaração muito importante. Veja só no versículo 16. Toda escritura, diz o apóstolo, toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo está falando do final dos dias, dos tempos. Você sabe que a Bíblia afirma que os tempos vão acabar, né? Jesus voltará. Haverá um final dos dias da raça humana. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ressalta, falando sobre os últimos dias, que é inspirada por Deus. Foram homens inspirados por Deus que escreveram este livro. Livro que Jesus lia, ensinava, pregava, declarava que é um livro que falava sobre ele, não é? Um livro que todo seguidor de Jesus precisa conhecer, precisa ler, precisa respeitar, precisa ter no seu coração a palavra de Deus. Bem, mas não é só o apóstolo Paulo que fala a respeito da Bíblia. Tem um outro apóstolo, João, que também fala sobre a Bíblia. Veja o que João fala no livro do Apocalipse a respeito de qualquer pessoa que tente, que ouse modificar as verdades que estão escritas por Deus aqui nesse livro santo. Veja só, Apocalipse capítulo 22,
versos 18 a 19. Confira aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Olha, mexer na Bíblia é coisa séria. Não se pode trocar verdades que aqui estão por verdades que o mundo quer ouvir. Evidentemente que a língua foi escrita no hebraico, no grego, mas tem que ser traduzida para a nossa língua, sem dúvida alguma. É verdade que precisamos interpretar de acordo com as línguas originais, o contexto do que está sendo aqui dito, escrito, não é mesmo? Entretanto, jamais podemos modificar as verdades que Deus aqui nos colocou. A Bíblia coloca como algo muito sério alguém tentar mexer, ousar em mexer na Bíblia para poder ser agradável à sociedade que nós vivemos. Olha, eu quero dizer ainda mais uma coisa, só para concluir isso, que a Bíblia, ela nos orienta lá em Romanos 12, não a que estejamos nos adequando a este mundo. Não. A Bíblia nos diz que devemos transformar este mundo pela renovação do nosso entendimento. O apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, nos declara, nos ensina isso, com a autoridade dele, a autoridade do Senhor Jesus, que pegava esse livro aqui e o tinha como palavra de Deus. Agora, aqueles que tentam modificar o ensino da Bíblia, estes nós devemos ter cuidado e devemos orar por eles para que possam cair em si e se arrependerem deste erro terrível que estão cometendo. Bom, fiquemos firmes na Bíblia. Este livro fechado é um livro apenas, mas aberto é Deus falando. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom a gente ter a Bíblia como a nossa bússola espiritual. Que segurança ela nos dá, não é mesmo? É muito importante isso. Agora nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Uma mensagem musical espera por você. Deus abençoe esta mensagem em sua vida. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorriso
prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos todos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. A Igreja Batista Videira, além desse pastor que vos fala, ela tem outros pastores. Tem o pastor Vantuil, que me ajuda ali no ministério da igreja, e também temos pastores que são membros da igreja. Temos o pastor Edmilson, o pastor Francisco, são pessoas que são membros ali da igreja, e tem esse que é o pastor Vantuil. O pastor Vantuil é um amigo, um homem de oração, um homem de Deus, e agora ele vai falar com Deus, vai orar. Vamos orar com ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de poder falar com o Senhor nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque temos um Deus tão maravilhoso como o Senhor,
um Deus em quem podemos confiar, ó Deus, em quem podemos depositar toda a nossa fé e confiança no Senhor. Queremos colocar diante do Senhor nesse momento a Igreja Batista Videira, Senhor, colocar diante do Senhor os planos, propósitos que temos, ó Deus, a obra missionária, Senhor. Pedimos pelos missionários que estão no campo, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, fortalecer a vida de cada um. Abençoa o pastor Eliasib e a sua família ali no Peru. Abençoa, Senhor, o irmão Rogério, a irmã Adriana. Abençoe, ó Deus, o pastor Rafael Mapa e a sua família, Senhor. Abençoe o missionário Geraldo, irmã Silvânia, Senhor, ali em Ribeirão Branco. Que o Senhor possa fortalecer a vida física, emocional e espiritual de cada um dos teus filhos. Abençoe o nosso país, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as eleições, ó Deus, que estão próximas. Abençoe a nossa vida, Senhor, para que possamos ter sabedoria para escolher aquele que vai governar a nossa cidade, Senhor, e que possamos ter uma época de paz, de tranquilidade, de prosperidade na nossa cidade, Senhor. Abençoe, ó Deus, esse problema da pandemia que estamos enfrentando, ó Deus, que muito em breve o Senhor possa providenciar uma vacina, preparar alguém, Senhor, que possa ter capacidade, sabedoria vinda do Senhor, para que muito em breve, Senhor, essa vacina possa chegar, ó Deus, e possamos ter toda a liberdade de poder adorá-lo, Senhor, ó Senhor, adorá-lo mais livremente, Senhor, com toda a igreja reunida na tua presença, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta noite e obrigado pelo culto, Senhor, e te pedimos que todos os atos desse culto sejam exclusivamente para louvor e para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado porque você esteve conosco aqui neste vídeo. Nós agradecemos a Igreja Batista Videira. Ela tem esse ministério aqui no YouTube, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, nosso canal com outras pessoas. Inscreva-se se você ainda não foi inscrito. E deixe o seu joinha aí, deixe o seu like para nos ajudar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus.